1 Coríntios 15, 12 a 19. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 15, de 12 a 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsos testemunhos de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, e te agradecemos pela tua palavra lida. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos ilumine para que possamos compreendê-la e que teu Santo Espírito nos entregue a mensagem que o Senhor tem preparado para nós. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Capítulo 15, Paulo aqui ele vai continuar trazendo os argumentos sobre a ressurreição. A gente viu anteriormente, do versículo 1 até o versículo 11, mais especificamente, lá no versículo 6, Paulo está falando sobre o testemunho. Ele falou da ressurreição, então a gente já sabe do começo do capítulo 15 que tinha gente que estava duvidando da ressurreição de Jesus. E aí no versículo 6 ele fala: depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Então ele traz o testemunho visual, testemunhas físicas. Ele vai falar: não, ó, Cristo ressuscitou. A gente tem um vasto testemunho disso. E a gente comentou que hoje parece que a gente perdeu um pouquinho essa noção. A gente não tem mais isso em mente. As pessoas falam da ressurreição, só que historicamente e arqueologicamente a ressurreição de Cristo é muito mais documentada do que a existência de Sócrates, por exemplo. Mas as pessoas querem dizer: mas não tem prova nenhuma. Não tem prova nenhuma também da existência de Sócrates, mas ninguém discute se Sócrates existiu mesmo ou se não existiu. Assim como outros personagens da antiguidade, que todo mundo tem certeza que são eles, que eles mesmos ali existiram, são gregos, etc. Mas o que se tem registrado é muito pouco em relação ao que se tem registrado a respeito de Jesus. E também o testemunho também aqui, Paulo vai falar isso. Há muito testemunho a respeito de Jesus. Mas o problema central que eu venho trazendo aqui é povo que não acredita na ressurreição de Jesus. A influência aqui, como nós falamos, é a influência lá dos gregos, filósofos como Platão, Sócrates e outros que já falavam a respeito dessa dicotomia. Na teologia a gente usa muito esse termo, dicotomia. Dicotomia quer dizer duas partes, são coisas separadas. E a vida cristã, ela é explicada no Novo Testamento, no bom grego, como uma vida que não pode ter dicotomia, não pode ter duas faces. O cristão é sim, sim, não, não. O cristão ele serve a Cristo e enfrenta o mundo. Então sempre há uma cobrança na Bíblia para todo cristão, dele ter ali uma postura sempre firme, direta. Mas a dicotomia ela tem tomado conta das igrejas. Porque hoje há muitas pessoas que vivem uma vida dupla. Ele vem para a igreja, ele assiste o culto, está bonitinho ali, todo santo, só que quando ele sai, aí nada daquilo. E essa vida dicotômica de duas faces, uma ação quando é crente e outra ação fora da igreja, é justamente um reflexo daquilo que já lá no primeiro século Paulo enfrentava. Só que lá as pessoas, para justificar essa duplicidade, eles justamente batiam aqui: ressurreição de Cristo. A Bíblia de vocês tem o Inário? Lá no final do Inário, abre aí, vai lá no final do Inário. O Inário de vocês no final tem um credo apostólico. Esses dias me mandaram uma postagem, assim a pessoa falando:
igreja presbiteriana, coisas que você acha que é coisa de católico, mas não são. E tem muita gente que sustenta isso. Uma das coisas que ele fala lá é liturgia. A pessoa acha que liturgia é coisa de católico, liturgia é coisa de crente. Agora, porque os pentecostais não gostam de liturgia, né, das coisas ordenadas, fica dizendo que não é. Mas outra coisa eu gosto de lembrar da lista, é o credo. O credo não é coisa católica, é coisa de crente. O credo apostólico. No credo apostólico, se você ler aí, você vai reparar o seguinte: a parte maior que existe no credo fala sobre a figura de Jesus Cristo. Ele diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pronto. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, do diabo há de vir para julgar os vivos e os mortos. Por que o credo aí, que ele é muito antigo, ele lá do primeiro para o segundo século, por que ele fala tanto sobre Jesus Cristo? É porque a primeira pessoa da Trindade a ser atacada foi Jesus Cristo. E o que nós temos aqui em 1 Coríntios é justamente isso. Já no tempo de Paulo, que é por volta do ano 50 para o ano 60, as pessoas já colocavam em dúvida a ressurreição de Jesus. Aí ele não ressuscitou. Tinha um povo que dizia que Pilatos, tenta dizer que tinha um documento e tal, que Pilatos, junto com esqueci o nome da outra autoridade lá, tinham pegado e escondido o corpo de Jesus. É muito simples dizer, eles esconderam o corpo de Jesus. Mas por que os romanos teriam escondido o corpo de Jesus e depois ficar perseguindo os cristãos para que eles não seguissem mais Jesus? Não era só pegar o corpo e mostrar e dizer, aqui é o corpo dele. Ele não ressuscitou. Mas isso não existe. A prova da ressurreição de Cristo é documentada. Agora a grande questão é, as pessoas que têm na sua mente uma ideia já formada, muitas vezes, eles preferem manter a falsidade, manter a ideia, do que abrir a mente e dizer, não, será que isso não é diferente? Daquelas pessoas que acreditavam que o corpo era mau, e aí quando morreu o espírito se libertava e ia para o céu e aí ficava santo, eles não queriam admitir que não, Paulo está ensinando, o corpo ele ressuscita também. Olha como Paulo desenvolve isso bem lá em Tessalonicenses, onde nós lemos. Ele fala, nós seremos ressuscitados, os mortos ressuscitarão primeiro, os transformados, depois nós subiremos com ele. Então a ressurreição do corpo é algo essencial na fé cristã, embora muitas vezes isso não pareça, porque a gente não fala muito sobre isso. Antigamente se falava mais. Acho que eu já contei aqui por alto a história de um irmão, ele fazendo discipulado, ele resistindo ali ao Evangelho, admitir a conversão, a se entregar a Cristo. Mas conversando, o que é que eu fui descobrir? E na verdade a grande dúvida dele era justamente sobre o céu. Aquela ideia do céu, que ficava as alminhas lá flutuando nas nuvens, tocando harpa com os anjos, ele não conseguia admitir aquilo. Eu disse, não, mas isso aí também não é assim não, isso aí não é desse jeito. Eu falei, então como é que é? Eu expliquei conforme nós estamos contando assim, a ressurreição, vai ser ressuscitado com Jesus no último dia. Agora as almas estão lá, sei chamado seio de Abraão, mas eles vão voltar, vai receber todo mundo o corpo de novo, e aí vai ter uma nova existência na Nova Jerusalém. O céu que está agora não é a eternidade é a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém não é nem no céu, e nem na terra. E na Nova Jerusalém nós teremos corpo, o nosso corpo será ressuscitado, igual ao de Cristo. Depois que eu expliquei dessa forma, ele falou, desse jeito aí eu acredito. Aí você vê o quanto a ideia de não ressurreição está impregnada entre nós. Parece que não, mas está. As pessoas às vezes não querem admitir a ressurreição de Jesus Cristo. E às vezes eles não confrontam hoje de forma direta. Mas a forma como os crentes vivem hoje, eles muitas vezes vivem uma vida como se não acreditassem na ressurreição. Porque acreditar na ressurreição é saber que haverá uma vida eterna. Então eu não preciso me preocupar agora, eu não tenho que garantir tudo que eu preciso agora. As coisas de agora elas são passageiras. Mas o tanto de crente tem por aí que vive como se essa fosse a única existência, como se não fosse ter eternidade. Não pensa nas coisas lá do alto, fica nas coisas daqui, é apegado às coisas, é apegado às pessoas, é apegado com o dinheiro, é apegado com valores, é apegado com poder, é apegado com tanta coisa, como se isso aqui existisse por muito tempo.
E o versículo 19 aqui ele é essencial para nós, porque ele é o desfecho de tudo aquilo que ele fala nesse trecho do capítulo 15. Se a nossa existência, se a nossa fé em Cristo é baseada apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E isso é o que está faltando a gente lembrar como crente hoje. A nossa fé, a nossa esperança não está baseada só nessa vida. O que é que nós temos hoje? Igreja cheia de pessoas que estão procurando coisas só para esta vida. E aí que vem, eles querem prosperidade, eles querem que agora eu estou com Deus, Deus tem que abrir as portas para eu ganhar dinheiro, para poder ter uma vida confortável. Eles querem reconhecimento. Ele está trabalhando para Deus, mas se alguém chegar e dizer assim, meus parabéns, meu irmão, que belo trabalho, eles dizem, ninguém reconhece o que a gente faz. Eles querem ser vistos, eles querem ser bem tratados. As pessoas saem das porque o pessoal não liga para mim, não. As pessoas estão querendo um tratamento demais, por quê? Porque a esperança não está na eternidade, está só aqui nessa vida. E são, nas palavras do apóstolo Paulo, versículo 19, são pessoas infelizes. A felicidade está em entender que não é nessa vida, mas é na glória que nós teremos todas as benesses de Deus. Então Paulo vai argumentar aqui, já argumentou a presença física, as testemunhas visuais, vai e pergunta para elas. Agora ele vai pegar aqui e falar sobre raciocínio. Eu gosto muito quando Paulo fala sobre como se fosse um raciocínio lógico. Ele vai, imagina se fosse assim. Eu digo que a gente olha para a Bíblia é a palavra de Deus. Todo mundo aqui concorda, né? Sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é a palavra de Deus, então ela não tem problema. Ela não tem falha. Então eu só preciso confiar que está tudo certo. E se ela é a palavra de Deus e está tudo certo, eu tenho que entender, se ela está certa, os outros estão errados. Esse é o princípio básico. Então, muitas vezes a gente fica tentando convencer as pessoas de que a gente está certo. Mas isso é coisa de quem não tem certeza se está certo. Se a palavra é correta mesmo, eu não preciso convencer o outro. Eu tenho que jogar o jogo ao contrário. Mas eu não acredito nisso. Eu tenho que perguntar por que eu não acredito. Eu tenho que dizer, não, você me convence. Por que não é do jeito que eu estou falando, é do jeito que você está falando? Porque se a minha está certa, eu não preciso ficar defendendo. Se eu tenho reconhecimento que a palavra que eu conheço está certa, então a palavra do outro vai estar errada. Então, se ele expressar aquilo que ele pensa, o erro vai aparecer. Que é o que Paulo está fazendo aqui. Primeiro versículo 12, eu separo o versículo 12 como um ponto separado. Primeiro ponto. Ele primeiro vai dizer, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirma alguns de vós que não há ressurreição de mortos? Veja que o problema não é a ressurreição de Jesus. As pessoas não querem aceitar a ressurreição de Jesus, porque eles não querem aceitar a ressurreição dos mortos, né? Ressurreição de forma geral, não é a de Jesus específico. Como eles não aceitam a geral, que vai haver ressurreição, então eles não querem aceitar que Jesus ressuscitou. Só que o primeiro argumento de Paulo é que é corrente, quer dizer, desde o ano 30 do ministério de Jesus, quando veio a ascensão, desde lá de Atos 2, quando a igreja começou a se espalhar em Jerusalém, Judéia, Samaria, depois chegou até os confins da terra com o apóstolo Paulo, lá na Ásia Menor, Galácia, Macedônia, até chegar a Roma, se prega que Jesus ressuscitou dos mortos. Aí ele pergunta, se é costumeiro, se todo mundo prega, se a igreja tem pregado isso desde o começo dos tempos, como é que você afirma que não tem ressurreição? Então a primeira questão, isso aqui é um assunto que já está velho, já está batido. Como é que você chega agora achando que você é a última cereja do bolo, né? É a última bolacha do pacote e diz, não, isso aí está tudo errado. Esse argumento é muito importante, porque eu lembro sempre dos irmãos, quando você está assistindo alguém, que o cara chega assim, olha, eu descobri a última coisa, agora eu sei como é que ninguém nunca disse, ou a Escritura sempre quis dizer desse jeito, ninguém nunca percebeu. Esse tipo de discurso, você já coloca de lado, já deixa a pulga atrás do orelha. Não existe nenhuma revolução, não existe nenhuma última revelação. Não tem esse negócio de dizer, agora eu descobri o que ninguém nunca soube. Isso não existe. Se a pessoa chega assim achando, já vão ficar com o pé atrás, que está errado. Porque desde o começo dos tempos o Evangelho tem sido pregado. Tem algumas coisas que a gente chega que parecem novidade, mas na verdade já é pregado há muito tempo. Desde o passado e tal, é só você procurar e pesquisar.
Ninguém inventa nada novo. Às vezes a gente consegue juntar um pedaço do que alguém disse aqui, um pedaço do que o outro lhe disse. Então as pessoas já perceberam, só não conseguiram juntar essas duas coisas, mas já estava ali. Então o primeiro argumento de Paulo é: a igreja sempre pregou a ressurreição. Então, de onde é que você tirou que não tem ressurreição? Então a primeira coisa, quando alguém quer ser o sabichão na Bíblia, a primeira coisa é perguntar: de onde é que você tirou essa informação? O que é que isso vai mudar na minha vida? Então, ressurreição, ela sempre foi pregada, primeira coisa. Segundo, começa a combater, versículo 13, 14 e 15. Se não há ressurreição de morte, então Cristo não ressuscitou. Está usando lógica. Não, você está dizendo que não tem ressurreição de morte. Então me diga aqui: se não tem ressurreição, então quer dizer que Cristo não ressuscitou. É isso que você está afirmando? Você vê como Paulo ele joga para o outro. Ele não está tentando convencer, não chega aqui dizendo: olha, tem ressurreição do Senhor, pense comigo o que ele está falando. Não, você disse que não tem ressurreição. Então, se não tem, Jesus não ressuscitou. Correto? É o que o sujeito vai dizer, certo? Ele vem no versículo 14: se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Porque a nossa pregação é baseada na ressurreição de Jesus. Se não tem ressurreição, então ela não vale nada. É em vão. Porque quem dizia que não tem ressurreição continuava querendo ter igreja, continuava querendo pregar a Jesus, mas não queria ressurreição. Eu costumo falar que tem gente que quer fazer parte do Evangelho, mas se o Evangelho não exige tudo. Há alguns anos eu vi um grupo na internet, lá no começo da internet, tem aqueles podcasts, sabe, esse pessoal começou a fazer vídeo evangélico, surgiu um pessoal, esse pessoal que tinha vindo do pentecostalismo tinha descoberto um pouco da doutrina reformada. Eles fizeram um podcast, deram o título de Na Periferia da Reforma. Já juntou todo mundo, eles foram mais ou menos assim: é que todo mundo aqui gosta da reforma, mas ninguém é reformado puro. Não sou eu que estou falando, eles que estão falando, eles que falaram. Então estão dizendo assim: todo mundo é meio vira-lata, não é raça pura não, é tudo misturado. Por quê? Porque eles acreditavam na reforma, só a escritura, acreditavam na pregação expositiva, só que eles não queriam a liturgia reformada. Sabe aquela liturgia que a gente tem, bonitinho? Eles queriam um negócio mais oba-oba. Eles diziam: eu quero a doutrina, mas eu não quero a liturgia. Outro falava: eu quero a doutrina, a liturgia, mas eu não quero a escatologia, que é aquela questão dos últimos tempos. Eu quero a doutrina reformada, mas eu quero continuar pensando no milênio futuro, eu quero continuar pensando em arrebatamento secreto, porque a doutrina reformada não quer isso. Então são pessoas que querem um pedaço, mas não querem todo. Eu fiquei angustiado com aquilo, por quê? Porque a gente vai pesquisar as nossas raízes, e assim é só porque eles falaram que eles não eram reformados puro. A igreja presbiteriana é reformada pura. A gente é raiz na reforma. Só que a gente tem tudo. A gente tem a doutrina reformada, a gente tem a liturgia reformada, a gente tem a escatologia reformada. As pessoas às vezes eles querem igreja e não só com relação à reformada, eles querem igreja, mas não querem tudo. Eles querem vir, eles querem ouvir a pregação mineira, eles querem levantar as mãos, eles querem cantar, mas eles não querem mudar de vida. É como a igreja de Corinto: eles queriam ser crentes, queriam igreja, mas eles não queriam ressurreição. E igreja sem ressurreição não faz sentido. É você tirar uma perna do tripé. O que é que acontece se tirar um dos pés do tripé? Ele cai. Se tiver 4 pés e você tirar um, ele até pode ficar equilibrado, dependendo de onde está o peso. Mas com 3, se você tirar, vai para o chão na hora. Se você tenta tirar a ressurreição do Evangelho, acabou o Evangelho. É o que o Paulo está falando. Então, se não há ressurreição, a pregação é inútil. Só que parece que o pessoal lá, eles não tinham raciocinado assim. Então Paulo chama eles a raciocinar o que eles estavam dizendo. Versículo 15: e nós somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos ressuscitam, então Ele está dizendo: se esse negócio que você está falando é verdade, então eu sou falso. Porque eu tenho dito que Deus ressuscitou a Jesus. Só que se for verdadeiro esse negócio que não tem
tem ressurreição, eu sou mentiroso. Aí chega assim, você está me chamando de mentiroso? Essa é a hora que o sujeito diz assim, não, que é isso, Paulo, não estou querendo fazer isso não. Mas é o que você está fazendo. Se você está dizendo que não tem ressurreição, eu estou pregando a ressurreição, você está me chamando de mentiroso. Então, ressurreição ela é essencial. Então, Paulo apela aqui pela lógica. A gente tem que entender, a lógica ela é irrefutável. Se só há um caminho para o céu, se só Jesus Cristo salva, a gente não fala isso o tempo todo, por que a gente fica tentando convencer disso as pessoas que ficam lá atrás dos seus santos, atrás das suas entidades, atrás dos outros deuses? É só perguntar para eles, fazer igual Paulo. Não é? Me diga aí, como é que você acredita que isso vai acontecer? Como é que o fulano pode ajudar você a se salvar? Deixa ele falar, ele nem sabe o que é que está falando. Se você começar a perguntar, ele mesmo vai se contradizer. Daqui a pouco ele vai dizer, não, peraí, está confuso aqui agora. Ele mesmo volta para trás. É o que o Paulo está fazendo, ele está argumentando aqui. Então você está dizendo que eu sou mentiroso, porque eu tenho falado, eu tenho asseverado, então eu tenho afirmado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo. Se a ressurreição é mentira, então eu tenho sido mentiroso. E o segundo argumento aqui, ele vai apelar aqui, primeiro, para a ressurreição. Então, sem ressurreição não tem pregação, não tem evangelho. Segundo, a nossa fé é inútil, né? Versículo 17: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. Veja que ele fala no 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Então, a pregação ela é inútil se não há ressurreição. E aqui, terceiro, a nossa fé ela é inútil sem ressurreição. Onde é que está o perdão pelos nossos pecados? Muitas vezes a gente lembra da morte, mas a obra se completa com a ressurreição. Muitos morreram, mas só Cristo ressuscitou. Só Cristo ressuscitando, ele vence a morte. Então a questão não é a morte de Cristo ser valiosa o suficiente, ela tinha que ser valiosa o suficiente para pagar o preço de todos. Mas a grande questão é, quando ele ressuscita, ele quebra o poder da morte. Sem a quebra do poder da morte, a gente ainda está debaixo do poder da morte. Então, pensar que Cristo não ressuscitou é negar o perdão dos nossos pecados. Porque sem ressurreição não há perdão. E mais ainda, ele vai dizer aqui, e aqueles irmãos de vocês que morreram, vocês não vão encontrar no céu, porque eles acabaram. Não existe mais nada. Aqueles que dormiram aqui, vocês sabem, né? Quando ele fala aqueles que dormiram, os que morreram. Então os que morreram em Cristo não estão lá no céu esperando a gente chegar. Lembra logo que nós lemos em Tessalonicenses? Os mortos ressuscitarão, depois nós seremos levados com eles, encontraremos. Não tem esse encontro na glória, não tem mais salvação, não tem arrebatamento, não tem nada, acabou tudo. Então, a ressurreição ela é essencial para a fé cristã. A ressurreição é que reside o poder do perdão de todos os nossos pecados. A ressurreição é o ponto central. Mais ainda do que a morte, a ressurreição é sim a consumação de todas as coisas. Então Paulo vem argumentando no versículo 12 até o versículo 19 que a ressurreição é essencial. Mas o que é que isso influencia para nós hoje? Isso foi uma heresia que aconteceu já nos primeiros séculos e vários concílios passaram por isso. O pessoal já inventou que Cristo não tinha morrido, que na verdade essa história de que colocaram José de Arimateia lá para poder Simão Sirineu para poder carregar a cruz de Cristo. Aí o pessoal já inventou que na verdade foi Simão Sirineu que foi crucificado no lugar de Jesus e Jesus sumiu, porque na verdade, depois dizem que Jesus na verdade nunca teve corpo, que era só um espírito, e inventaram um monte de coisa, tudo para tentar negar a ressurreição de Jesus. Mas a gente está aqui até hoje, desde o começo dos séculos, pregando a ressurreição, crendo na ressurreição, afirmando a ressurreição. Então, tudo isso foi combatido, o ministério de Cristo é completo. Mas a grande questão hoje
Não é a gente ser ateu. Não acredita em ressurreição. Não tem ressurreição, então não tem vida eterna, não tem nada disso. Porque poucas pessoas falam isso. Eles acham que vai ter. Mas a grande questão é ser, como eu vi esses dias, se eu não me engano, foi uma palavra do reverendo, como é que é o nome dele? O Cassimiro, Arival Cassimiro. Ele falando assim: não seja um crente ateu. E eu me lembrei do irmãozinho, cerca de quase 10 anos atrás, irmãozinho presbítero lá na Bahia, ele pregando num acampamento. Ele dizia assim: hoje tem crente, eu não lembro exatamente a palavra, mas ele dizia que são cristãos, mas são ateus. Você lembra a palavra, gente? Quer dizer, são ateus modernos. Não é aquele ateu que diz que Deus não existe. Não, ele diz que Deus existe, mas ele vive como se Deus não existisse. O crente ateu é aquele que diz que é crente, mas ele vive como se Deus não existisse. Então tem muito crente que ele vive como se Jesus não tivesse ressuscitado. E é o que a gente falou: o que é viver como Jesus não tivesse ressuscitado? Onde entra essa história da ressurreição? É quando nós damos mais importância para a nossa vida aqui na terra do que para a nossa vida no céu. Aí eu estou dizendo da ressurreição. Quando eu me desespero demais com as coisas aqui da terra, como se eu não tivesse algo melhor para mim esperando na glória, aí eu estou desacreditando na ressurreição. Quando eu acho que com a morte tudo vai se acabar, eu estou desacreditando na ressurreição. E muitas vezes em pequenas coisas, em pequenos momentos, em pequenos modos de viver e agir, nós estamos desacreditando na ressurreição. A ressurreição está ali, bonitinho como uma cartilha. A gente conhece como as histórias, antigas histórias da carochinha, que as crianças ouviam antigamente. Hoje em dia a criança não ouve mais nada, né? Eu ouvi a historinha da Branca de Neve, do Pinóquio, dos Três Porquinhos, da Bela Adormecida, todas essas histórias. Aí você perguntava: você sabe quem é a Branca de Neve? Sei. Você sabe quem são os Três Porquinhos? Sei. Você sabe quem é tudo, quem são os personagens? Sabe tudo. Mas conhece a história, conhece os personagens, mas são fábulas, eles não existem. Assim, o crente ateu é aquele que conhece a ressurreição, mas ele vive como se a ressurreição fosse só uma fábula, como se não existisse de verdade, como se não precisasse ser mudada a sua vida por isso, como se ele não tivesse que olhar para essas coisas e dizer: olha, tudo aqui passa, só a eternidade é que importa. Esse é o pensamento cristão. Por quê? Porque Paulo vai afirmar no versículo 19: se a nossa esperança se resumir só ao que a gente vive aqui, se a esperança da minha vida é só o que eu posso adquirir aqui, os bens que eu posso ter, os relacionamentos que eu vou desenvolver, o meu tempo de vida aqui, eu fico desesperado achando que quando isso se acabar, vai acabar tudo. Na verdade, eu não sou feliz, eu sou infeliz. Eu sou do tempo que a gente cantava como criança na igreja, que o crente era aquele que estava feliz mesmo quando não estava. Mas hoje parece que a gente tem tanto crente triste. Por que você está triste? Porque o pastor não falou comigo. Por que você está triste? Porque o irmão tal não me cumprimentou. Por que você está triste? Você está com tristeza demais. Que parece, irmão, o irmão não me cumprimentou. Espere que peça desculpa para Deus, porque eu vou para agora. Se ele ficar com você, eu não vou. Eu estou indo. Lembra daquela canção? Caminhando eu vou para Canaã. Hoje ninguém mais canta, mas se a gente for cantar hoje, o pessoal vai querer cancelar, gente. A gente diz: caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Se você quer ficar, você fica, mas não impeça. Eu vou caminhando para Canaã. Então, a nossa alegria está no céu. Meu irmão, não quer não. Muito bem. Se eu não quero, problema seu, mas eu estou indo para a glória. Eu espero que vocês corrijam para a gente encontrar lá. Se a gente encontrar lá. Uma vez eu vi um pastor conversando, aquelas histórias. Porque não sei o que, reclamando da vida, reclamando dos irmãos, reclamando da igreja. Eu não aguento o fulano desse meu irmão. O fulano é crente. Ele falou: ele vai estar no céu. Como é que você diz que não aguenta ele? Como é que você vai passar a eternidade do lado dele lá no céu? Porque a gente vai passar a eternidade junto. Aqui é para poder a gente se acostumar. A gente fica aí brigando. Porque
é justamente isso. Nossa esperança tem que estar em mais do que essa vida. Essa vida é muito pouco. Nossa esperança tem que estar na eternidade. Aí a gente vai ter a alegria plena. Se a gente tiver a esperança só aqui, a gente só vai ser infeliz. Jesus não morreu e ressuscitou para a gente ser infeliz. Ele morreu e ressuscitou para nós sermos felizes na dádiva dos céus e da eternidade. Amém?